Você já se olhou no espelho e não reconheceu o homem refletido ali? Não estou falando de rugas, nem do cabelo que começa a rarear. É algo mais profundo. É a sensação de olhar para os próprios olhos e perceber que a vida sugou o brilho, que aquela intensidade que um dia você carregou já não está mais lá. O rosto parece cansado, a postura sem firmeza, a voz sem peso. Muitos homens vivem isso em silêncio, tentando se convencer de que é apenas a idade, apenas estresse, apenas rotina, mas no fundo, sabem que algo essencial está sendo perdido. Essa perda não acontece de uma vez, é lenta, quase imperceptível. O homem moderno vai sendo drenado aos poucos, cada vez que busca prazer rápido, cada vez que se rende ao excesso, cada vez que deixa sua energia escorrer sem disciplina, ele abre mão de um pedaço da sua vitalidade. O olhar vai ficando vazio, o corpo vai perdendo presença, e a alma, sufocada por distrações, esquece o que significa ser dono de si. Mas por que isso importa? Porque a masculinidade verdadeira não está na força bruta, nem no grito mais alto. Está no magnetismo silencioso, está naquelas pequenas coisas que ninguém consegue fingir. A firmeza de um aperto de mão, o peso de uma voz calma, a maneira como seus olhos seguram o olhar de outra pessoa sem pressa. Quando isso some, o homem não apenas deixa de ser respeitado pelos outros, ele perde o respeito por si mesmo. Muitos tentam compensar, buscam status, dinheiro, corpo definido, roupas de marca, carros, elogios. Mas nada disso resolve se, por dentro, a energia está vazando, porque todo esse brilho externo desmorona quando os olhos denunciam a verdade, fraqueza. E é justamente aí que entra a prática da retenção. Se você já percebeu que sua energia sexual é o núcleo da sua força, então sabe que desperdiçá-la sem consciência é como abrir um cofre todos os dias e jogar fora seu ouro. O ouro que deveria alimentar sua mente, fortalecer seu corpo, afiar sua presença. Quando essa energia é preservada, o corpo inteiro responde, a postura se ergue sem esforço, o rosto recupera vigor, a voz ganha profundidade, mas acima de tudo, os olhos mudam. Não é apenas uma metáfora. Antigas tradições, de guerreiros a monges, já diziam que os olhos são a janela da alma, e quando a alma está carregada de energia vital, o olhar se torna inconfundível. É como se você carregasse dentro de si uma chama que os outros sentem mesmo sem entender. Essa chama não grita, não implora, não precisa provar nada. Apenas existe. Esse é o ponto inicial da transformação. Perceber que sua energia não é descartável. É a matéria-prima que molda a sua presença no mundo. E quando você começa a guardá-la, quando deixa de derramar a cada impulso, você não apenas ganha força física, você ganha uma nova forma de existir. E é nesse momento que, pela primeira vez em muito tempo, você pode olhar no espelho e reconhecer de volta o homem que sempre deveria estar ali. O que acontece quando você retém não é apenas simbólico, é biológico, mensurável, visível. O corpo reage como se tivesse encontrado novamente sua função natural. E é aí que muitas coisas que pareciam banais começam a mudar, de dentro para fora. Primeiro, os hormônios. Seu corpo deixa de trabalhar em déficit. A produção de testosterona deixa de ser desperdiçada em ciclos de exaustão e se acumula em níveis que afetam tudo, desde a densidade óssea até a clareza mental. Homens em retenção relatam não apenas mais energia, mas um tipo de energia diferente. Não é aquela inquietação de quem bebeu 3 cafés. É estabilidade, é combustível constante. Esse equilíbrio hormonal reflete direto no rosto. O maxilar parece mais marcado, a pele mais firme, o brilho dos olhos mais intenso. Não é milagre, é biologia. A vitalidade acumulada se manifesta em cada detalhe. Até a barba cresce com mais vigor, como se o corpo finalmente tivesse os recursos para investir em si mesmo. O homem que antes parecia cansado, agora transmite presença apenas ao entrar num espaço. Depois vem a mente. Quando você não está preso em ciclos de desejo e fuga,
A dopamina deixa de ser manipulada artificialmente e se recalibra. Isso significa foco. Coisas simples, como ler um livro, manter uma conversa ou até trabalhar por horas, deixam de parecer desafios impossíveis. Sua mente se torna afiada, pronta para caçar objetivos maiores em vez de se perder em distrações pequenas. Esse foco se traduz em comportamento. De repente, você não precisa mais preencher silêncios com piadas. Não precisa caçar aprovação em cada olhar. Seu corpo não vibra com ansiedade diante de uma sala cheia. Ele descansa em si mesmo. Esse descanso se torna presença. E essa presença é notada. Pense nos olhos. A maioria dos homens de hoje carrega um olhar inquieto, pupilas dilatadas por estímulo constante, movimentos rápidos, como se estivessem sempre à procura de algo que falta. Mas quando você retém, o olhar muda. Ele se torna firme, mas não forçado, profundo, mas não agressivo. É o olhar de alguém que já encontrou dentro de si aquilo que os outros ainda procuram. Isso incomoda. Pessoas percebem e não sabem explicar. Algumas se sentem atraídas, outras se sentem desconfortáveis, mas todas notam, porque o olhar de um homem que retém transmite uma verdade silenciosa. Ele não precisa de nada de você. Essa independência emocional é rara e por isso magnética. Não se engane, porém, isso não é sobre se tornar frio, distante, robótico. É sobre voltar a ser humano em um mundo de distrações artificiais. É sobre recuperar um instinto que os antigos valorizavam e que nós, na correria moderna, esquecemos: a capacidade de guardar sua energia vital e direcioná-la. E quanto mais você direciona essa energia, mais sua vida se reorganiza. Projetos que antes pareciam impossíveis ganham forma. A disciplina que você nunca teve surge naturalmente. A clareza para dizer não ao que não importa se fortalece. Esse poder de escolha é justamente o que separa o homem comum do homem que lidera. Por isso, retenção não é apenas uma prática de autocontrole, é uma mudança de identidade. Você deixa de ser alguém guiado pelos impulsos do corpo e se torna alguém guiado pela intenção da mente e pelo peso da alma. Essa mudança é visível. Ela molda sua voz, sua postura, seu olhar. Você não precisa anunciar, não precisa explicar. O mundo sente, e quando o mundo sente, ele responde. Alguns vão querer se aproximar, outros vão se afastar, mas todos, sem exceção, vão reconhecer que há algo em você que não é comum. A história guarda segredos que o homem moderno insiste em ignorar. Se hoje a retenção parece algo estranho ou radical, basta olhar para trás para perceber que, durante séculos, ela era vista como disciplina essencial. Na China antiga, os mestres taoístas ensinavam que a energia sexual, chamada de Jing, era uma das forças mais preciosas do corpo. Eles acreditavam que desperdiçá-la enfraquecia não apenas o físico, mas também a mente e o espírito. Retê-la, por outro lado, transformava-se em vitalidade, clareza e longevidade. Não era apenas filosofia, era prática diária. Guerreiros e sábios usavam técnicas de respiração e concentração para redirecionar essa energia, fortalecendo corpo e alma. Na Índia, os yogis falavam de ojas, a energia sutil que nasce da preservação da essência vital. Esse ojas era considerado o combustível para o despertar espiritual. Muitos textos descrevem que um homem que conserva essa força adquire uma presença magnética, voz firme, olhar penetrante, mente clara. Não se tratava apenas de religiosidade, mas de uma ciência espiritual que reconhecia a ligação entre autocontrole e poder. Mesmo no Ocidente, os grandes líderes compreendiam esse princípio. Pensa em Alexandre, em Júlio César, em imperadores que moldaram civilizações. Nenhum deles era ingênuo diante da importância da disciplina sexual. Eles sabiam que se tornar escravo do desejo era abrir mão da força de decisão. Muitos praticavam longos períodos de retenção antes de batalhas ou campanhas, convencidos de que isso aguçava o foco e a determinação. Mas não eram apenas guerreiros e governantes. Monges cristãos, budistas e sufis
também viam na castidade e na retenção uma ponte para algo maior, não porque negassem a vida, mas porque sabiam que o desejo sem controle drena a alma. Para eles, preservar a semente era preservar a centelha divina. E é aqui que o lado esotérico se mistura ao psicológico, porque quando você retém, não é apenas hormônio que muda, é como se camadas invisíveis começassem a se reorganizar. O campo energético, que alguns chamam de aura, se torna mais denso. Pessoas sentem sua presença antes mesmo de você falar. Elas não sabem explicar, mas algo nelas responde. É o peso de uma energia que deixou de escapar e agora transborda pelos olhos, pela voz, pela postura. Por isso, tantas tradições descrevem o homem que retém como um sol vivo. Ele aquece, mas também queima. Ele atrai, mas também intimida. Ele ilumina, mas também expõe. Essa dualidade é inevitável. Quem está pronto se aproxima. Quem não está preparado se afasta. O homem moderno, ao contrário, esqueceu disso. Foi treinado para acreditar que prazer imediato é liberdade, quando na verdade é prisão. Ele se tornou previsível, manipulável, frágil. Um estímulo na tela é suficiente para roubar sua força. Um comentário de desaprovação é suficiente para desmontá-lo. Ele não lidera, apenas reage. É aqui que a retenção se revela como rebelião silenciosa. Em vez de ser escravo da fraqueza, você se reconecta a um poder que os antigos consideravam sagrado, um poder que moldava guerreiros, monges e imperadores. Você deixa de viver como presa e volta a assumir a postura de caçador. E não pense que isso é apenas metáfora. Até a ciência contemporânea começa a confirmar o que os antigos já sabiam. Estudos mostram que períodos de retenção aumentam significativamente a testosterona, melhoram a resposta imunológica e ampliam a clareza mental. O que antes era transmitido como sabedoria espiritual, hoje encontra respaldo em dados biológicos. Assim, o homem que escolhe esse caminho não está apenas resgatando uma prática antiga, ele está escrevendo sua própria história. Ele se coloca ao lado daqueles que entenderam que a verdadeira conquista começa dentro, porque se você não domina seus próprios impulsos, nunca dominará nada fora de si. O homem que retém não está apenas guardando energia, ele está moldando seu próprio destino. Pense nisso. Quantos nomes você se lembra da história? Quantos deixaram marcas tão profundas que atravessaram séculos? Não foram os que se perderam em prazer fácil. Foram os que canalizaram sua energia para criar, conquistar, construir. Alexandre morreu jovem, mas ainda governa nossa memória. César foi traído, mas até hoje dita estratégias de poder. Monges que viveram em silêncio mudaram civilizações inteiras. O que todos tinham em comum? A compreensão de que presença é poder, e poder nasce do domínio interno. O homem moderno, distraído, esqueceu disso. Ele troca seu ouro vital por momentos vazios. Vive cansado, inseguro, invisível. Sua voz não ecoa, seu olhar não fere nem cura, sua postura não inspira confiança. Ele não lidera, apenas segue. Ele não marca, apenas passa. Mas você não precisa ser esse homem. A retenção é a chave que reacende o fogo. Quando você escolhe guardar, você deixa de viver em déficit. Seus músculos firmam, sua voz ganha gravidade, sua mente se expande. Pessoas começam a notar sem entender por quê. Você entra em um ambiente e o ar muda. Seu silêncio pesa mais que a fala dos outros. Esse é o poder que os antigos chamavam de presença real. E aqui está a verdade brutal. Ninguém pode te dar isso. Não há curso, não há atalho, não há técnica de palco que substitua a energia vital acumulada. Você pode fingir confiança por alguns minutos, mas o corpo trai. Só a retenção sustenta o peso de uma presença duradoura. Agora, imagine viver anos assim. Não apenas dias de disciplina, mas uma vida inteira moldada pelo fogo que você protege. Sua voz se torna assinatura. Seu rosto se torna símbolo. Sua postura se torna bandeira. Você deixa de ser apenas homem. Você se torna memória.
Esse é o legado da retenção. Não é sobre abstinência, não é sobre fuga do prazer. É sobre escolher quando, onde e como gastar sua força. É sobre viver como rei, não como servo. É sobre carregar dentro de si uma coroa invisível que o mundo inteiro sente, mesmo que ninguém veja. E esse é o meu desafio para você. Olhe para si agora. Veja o homem que você tem sido, frágil, disperso, invisível. E veja o homem que pode se tornar, forte, presente, inesquecível. A distância entre os dois não é sorte, não é genética, é decisão. Você vai continuar entregando seu ouro por nada? Ou vai guardá-lo até que o mundo se curve ao peso da sua presença? A escolha é sua. Mas lembre-se, cada ato conta. Cada sim ou não constrói o trono onde você se senta. E quando chegar o dia em que você partir, que sua memória não seja a de alguém apagado, mas a de alguém que incendiou todos os lugares onde passou. Retenção é fogo. Retenção é guerra. Retenção é legado. Escolha ser o homem que o mundo nunca esquece. Se você vem acompanhando nossos vídeos, meu muito obrigado. Deixe nos comentários uma coroa, que é o símbolo máximo do poder. Curta e compartilhe este vídeo e nos vemos no próximo.